Fala, gurizada, Luiz HQ. Estou aqui com mais um resumo de leituras do meu desafio de 365 HQs que eu estou fazendo agora no ano de 2023. Então hoje vou trazer aí o meu resumo das leituras de novembro, né? Para quem não sabe, enfim, já estamos em novembro, quase no fim do desafio. Eu estou postando diariamente na página do canal no Instagram, né, Porto HQ Oficial, um desafio diário, onde eu estou lendo diariamente uma HQ ao longo do ano de 2023. A gente já está em novembro, estamos nos encaminhando para o final, né, do desafio. Na verdade, a gente já está em dezembro, né? Eu estou gravando esse vídeo no início de dezembro. Então hoje vou trazer aqui as minhas leituras de novembro, né? Então li bastante coisa. Na verdade foram 30 leituras, mas li bastante HQs longas, né? Então tentei focar aí na coleção da Salvat, que era uma das propostas do desafio, era ler todas as 60 edições da Salvat. Então tentei dar uma acelerada aí, porque enfim, estamos nos 2 últimos meses. Mas enfim, vamos lá. Trouxe aqui Wizard número 1, né? Para quem conhece aqui sabe que a Wizard, na verdade, é uma revista informativa que fez bastante sucesso lá nos Estados Unidos, né? Ela se originou nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente teve, se eu não me engano, 2 ou 3 encarnações da Wizard. Essa aqui se eu não me engano, é a segunda encarnação, lançada pela Panini lá no início dos anos 2000. Enfim, não lembro a data exata, o ano exato, né? Mas decidi resgatar porque é interessante da Wizard, pelo menos dessa edição da Panini, é que ela trazia HQs dentro da revista, né? Então, como meu tempo está bem corrido, eu tentei ler algumas edições curtas também, então acabei resgatando a Wizard, porque aqui tem algumas histórias bem curtas. Na verdade tem 3 histórias, né? Uma do Batman, outra do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Ultimate, e uma do X-Men, né? Na verdade com a Vampira e o Wolverine. Uma história bem bobinha, eles enfrentando os motoqueiros, né? Uma gangue de motoqueiros. Bem ok a edição, assim. A história do Homem-Aranha é do Homem-Aranha Ultimate, onde ele pela primeira vez encontra o Punho de Ferro. Também é uma história bem interessante. E a do Batman eu acho que é a mais longa ali, que mostra uma história bem curiosa, assim, de uma pessoa que se fantasiou do Batman, perdeu a memória e achou que era o Batman, né? Então, bem interessante, gostei bastante da narrativa. Então, foi uma leitura, considerei como uma leitura aqui, apesar de ser 3 histórias. Então, para encerrar o mês, na verdade não foi a última leitura que eu fiz no mês, mas enfim, estava no finalzinho de novembro ali. Resgatei mais 3 edições de Star Wars, né? Na verdade, a edição 1 de Star Wars, a edição 2 e a edição 3. Né? Alguns meses atrás eu estava lendo justamente a série de Star Wars, né? Que encerrou na edição 37. Qual foi a ideia da Panini? Relançar o título, né? Então zerou a numeração. Porém, ela deixou aqui atrás a numeração. Né? Enfim, não sei se vai dar pra ver se o foco vai funcionar. Aqui atrás tem a edição 38. Então, ela fez como ela tivesse 2 numerações na revista, né? Então, eles zeraram o número de capa, mas mantiveram a referência ao volume anterior, né? Então, pela cronologia, essa seria a edição 38, se fosse seguir a numeração anterior. E basicamente tem aqui, continua as histórias de Star Wars, focados na Leia, no Han e no Luke. Porém, tem a estreia de Darth Vader, né, na revista. Até por isso que eu acho que foi motivado para zerar a numeração, né, iniciar. E para mim, eu gosto bastante da fase de Star Wars, gostei das revistas anteriores, né? Mas aqui nessas 3 edições, infelizmente só tem 3 edições, se eu não me engano foi até a edição 12, mas eu só tenho essas 3 primeiras. E o primeiro arco, justamente do Darth Vader, eu achei bem interessante, assim, que mostra justamente ele nos primeiros dias, né, do Anakin se tornando Darth Vader, né? Então, ele acaba encontrando um antigo Jedi, né? Ele tem o objetivo dele é matar esse Jedi para finalmente se tornar um Sith. Então, achei bem interessante a história, gostei bastante. Pena que eu não tenho as outras edições para continuar lendo, né? Gostei bastante dessa fase do Darth Vader. Bom, continuando aqui, tenho a edição 19 de Homem de Ferro e a edição 20. Né?
Essa publicação, que foi publicada lá em 2017, 2018, se eu não me engano, foi até o número 26. Porém, eu não comprei todas as edições, né? Não completei a coleção. Comprei até o número 20 na época. Eu não tinha lido, eu só comprei. Então, aproveitei o desafio justamente para ler. E conforme eu comentei no vídeo anterior, né, nas leituras de outubro, e que eu li algumas edições de Homem de Ferro, tipo, eu até que gostei dessa fase, porém o que mais me interessou é justamente as histórias do infame Homem de Ferro, né, que no caso é o Dr. Destino, né, o Victor Von Doom, que ele meio que assume o papel também de Homem de Ferro após a morte do Tony Stark, a suposta morte do Tony Stark. E também temos as revistas, as primeiras histórias, né, justamente da Coração de Ferro, né, que é a Riri Williams, isso mesmo. Então, infelizmente eu não pude terminar as leituras, né, mas de certa forma eu gostei dessa fase, não achei fenomenal, mas é algo que eu não continuaria lendo, assim, tipo, mas foi uma boa leitura, mas não me chegou a me surpreender. Agora também tem muitas edições aqui de Capitão América e os Vingadores Secretos. Eu tentei focar aqui no mês de novembro para finalizar essa edição, né? Essa coleção. Então, no caso, tem a edição 17, a edição 18, edição 19. Espero que o enquadramento esteja ok. A edição 20, que ela foi uma edição especial com 148 páginas, né? Então é quase que um encadernado. Edição 21. Aí aqui na edição 22 começa o evento Vingadores versus X-Men, então tem algumas histórias ligadas a esse evento. São poucas, na verdade, bem poucas. Não chegou a dominar muito a revista, né? A edição 23, né, que mostra a Fênix na capa ali, com a Miss Marvel, Capitã Marvel. Eu acho que aqui ainda ela era chamada de Miss Marvel, mas enfim. A edição 24, a edição 25, a edição 26 e, por fim, a edição 27, que foi o último número dessa publicação, né, que foi publicado lá em 2013, então já faz 10 anos que ela foi publicada. Então, o foco, logicamente, é Capitão América e os Vingadores Secretos, né, como deixa bem claro no título, né. Porém, o que mais me motivou, conforme eu comentei eu acho que no último vídeo, né, de outubro, é justamente, eu comecei a ler justamente porque eu queria finalizar a fase de Guerreiros Secretos, que também foi publicada nessas edições, né. Porém, ela terminou lá na edição 17, ou na verdade na edição 15. Então finalizou a saga do Guerreiros Secretos e o título ficou focado de fato em Capitão América e Vingadores Secretos. Como eu incluí no desafio da leitura, né, de leitura aqui, eu decidi ir até o fim, justamente para poder completar aqui a leitura da coleção, né? Eu não tinha lido na época, na realidade eu completei essa coleção bem depois. Eu acho que eu comprei os primeiros títulos na época e depois eu completei a coleção, né, garimpando as edições em sebos aqui de Porto Alegre, né? E então eu fiz a leitura. Eu sinceramente, depois que terminou a fase dos Guerreiros Secretos, eu perdi bastante o interesse no título, mas eu quis continuar para completar a leitura, né? E sinceramente não me surpreendeu nada. Eu acho que Vingadores Secretos ela meio que se perde, ela não tem um direcionamento muito claro, né? Então eu acho que ela meio que se perdeu, assim, e ela teve várias trocas de equipe criativa, então não tem apesar de ela manter, né, resgatar alguns elementos dos primeiros arcos, né, que no caso seria os Vingadores Secretos enfrentando o Conselho das Sombras, que é uma nova organização que surgiu ali justamente, né, na revista dos Vingadores Secretos. E no caso do Capitão América eu também não achei muito interessante a história, né? E, enfim, basicamente eu foquei em terminar, porque eu queria terminar, né, a leitura, né, de Vingadores Secretos e Capitão América.
Mas, sinceramente, não foi uma grande leitura, assim, é algo que eu não, por exemplo, não faria uma releitura. Sinceramente, não me interessaria, né? Mas, como eu comentei, terminou na edição 27, e na época a revista foi substituída, se eu não me engano, por Capitão América e Gavião Arqueiro, que daí começa uma nova fase, tanto para o Capitão América quanto para o Gavião Arqueiro. A fase do Gavião Arqueiro foi bem aclamada na época, né? Se não me engano, foi escrita pelo Matt Fraction, acho que é. Mas enfim, até saiu os encadernados, até tem os encadernados. Na verdade, eu li a fase do Gavião Arqueiro nos encadernados e não nas mensais, né? Mas enfim, até tem interesse de seguir lendo essa edição, né? Porque mantém as revistas, as histórias dos Vingadores Secretos, né? Elas continuam justamente nesse novo título. Porém, eu decidi não fazer isso dentro do desafio para focar em outras leituras, né? Eu acho que eu já foquei muito em mensal e muito em Marvel, então vou deixar então um pouco de lado para focar em outras leituras. Até porque o desafio já está quase no fim, então não tem por que incluir mais uma mensal. E, enfim, optei por não continuar. Pretendo ler, mas futuramente ler um novo título que substitui o Capitão América e os Vingadores Secretos, né? Pensando justamente nisso, em ler algo um pouco mais diferente, eu acabei resgatando da coleção aqui Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, que é um anime clássico, né, que fez muito sucesso lá nos anos 90 e, enfim, faz parte da minha infância. Eu gostava muito desse anime. Eu assistia muito Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho. Pra mim eram os dois animes prediletos, assim, que eu consumi na minha infância, né, adolescência, e muito tempo depois, né, veio a ser publicado aqui no Brasil Yu Yu Hakusho em mangá, né, e essa não é a primeira edição, na verdade, depois foi relançado Yu Yu Hakusho, né, nesse formato, né, então a primeira vez que foi publicado, ela foi publicada em edições menores, né, e eu comprei, eu acho que, na verdade, eu comprei essa coleção completa, assim, os 18 volumes eu comprei de uma única vez. Porém, mais uma vez, eu não cheguei a ler. Na verdade, eu li as primeiras edições, eu acho que eu li os 5 primeiros volumes e parei, né? Então, decidi incluir aqui na reta final do desafio Yu Yu Hakusho. Então, li em novembro a edição 1, edição 2 e a edição 3. E em dezembro eu pretendo finalizar a leitura lendo os outros volumes, são 18 volumes, se não me engano, então eu pretendo fechar essa leitura dentro do desafio de 365 HQs, né? Como eu comentei, um dos meus animes prediletos, e eu tô gostando muito do mangá, assim. Cara, é interessante como o anime foi marcante para uma geração inteira, ao ponto de eu ler, né, o mangá aqui, lembrando das vozes, da dublagem do anime. Então é muito interessante. E pelo que eu tô sentindo aqui na leitura, né, o anime, de certa forma, foi bem fiel ao mangá, né, ao material original, fazendo poucas adaptações. E o interessante que eu tô reparando aqui é que o pessoal da JBC, que fez, né, a edição nacional, né, do mangá, se preocupou bastante em respeitar a dublagem feita no anime, né? Para quem não sabe, primeiro veio o anime, né? Fez sucesso, e depois veio a febre dos mangás lá eu acho que no início dos anos 2000 para frente, é que os mangás se tornaram bem fortes aqui no Brasil, né? E, enfim, tivemos várias publicações clássicas, né? Entre elas o Yu Yu Hakusho, e o pessoal da JBC se preocupou bastante em respeitar a dublagem, inclusive fazendo adaptações, né? Quando eles não concordavam com a tradução da dublagem, né? Eles traduziram da forma que eles achavam melhor, porém sempre com uma observação ali. Na versão da tradução do anime, né? Na dublagem brasileira foi feita dessa forma, né? Mas, enfim, e eu achei isso bem interessante, que é meio que um respeito ao material original, entre aspas, que veio primeiro, né? Então, meio que para relacionar tanto os fãs pegar os fãs do anime, né, para conseguir conversar bem quando esse fã que só assistiu o anime, que é o meu caso, por exemplo, né, ter contato com a tradução do mangá, né? Então, e fora que a história é interessantíssima, né? E o Yusuke é um baita personagem,
desde o início, desde a primeira edição, né? E, enfim, todos os personagens coadjuvantes. E com certeza eu vou continuar lendo agora em dezembro. Então, 3 volumes de Yu Yu Hakusho. E depois, por fim, eu meio que foquei nas edições da Salvat, né? Da coleção de capa preta da Salvat. Então, li bastante coisa da Salvat. Deixa eu ver, eu acho que foram 9 edições. Deixa eu contar aqui rapidinho. 3, 6, 9, 10 edições da coleção da Salvat. Eu li dentro do mês de novembro, né? Então temos aqui Capitão América, eu não vou botar na ordem, mas enfim. Capitão América Tempo Esgotado, né, escrito pelo Edward Baker, e Capitão América Soldado Invernal, né, que basicamente é a fase inicial do Edward Baker em frente ao Capitão América. É uma fase simplesmente aclamadíssima, né, que, enfim, nos trouxe de volta aí o Buck, né, justamente na figura do Soldado Invernal, né, e deu origem ao filme, né, Capitão América 2, Soldado Invernal, é muito baseado nos conceitos aqui, né, da fase do Edward Baker, que é um excelente filme, para mim é um dos melhores do universo Marvel, justamente Capitão América, o Soldado Invernal. E, cara, muito bom, eu gostei muito dessa leitura aqui, foi uma das últimas leituras que eu fiz dentro do mês de novembro, e eu gostei bastante. Eu não tinha lido na época, ela foi publicada originalmente nas revistas no Mix, né, dos Vingadores, na revista dos Vingadores, Novos Vingadores na época, e eu cheguei a ler muitas poucas partes, assim, eu não cheguei a ler toda a fase. E, cara, foi uma ótima leitura, realmente me surpreendi bastante, apesar de meio que já saber a história, saber que, logicamente, que o Soldado Invernal era o Bucky, então, mas mesmo assim foi uma leitura muito prazerosa, assim, mesmo sabendo o que iria acontecer. Temos aqui também X-Men Superdotados e, na sequência, X-Men Perigo, que basicamente é uma fase muito clássica dos X-Men, assim, pelo menos pra mim, ela me marcou bastante na época. Ela, pra mim, rivaliza muito com a fase do Grant Morrison, e ela foi escrita pelo Joss Whedon e desenhada pelo John Cassaday. Enfim, eu sempre pronuncio errado o nome dos autores, mas, cara, que fase surpreendente, realmente surpreendentes X-Men, né? Essa fase realmente é surpreendente, é ótima, assim. Pra mim, ela me passa a mesma sensação da fase do Grant Morrison, assim. Porque pra quem lia muito X-Men, que era o meu caso na época, e tu tinha sempre aquela pegada, aquele formato bem estabelecido dos X-Men, assim. E veio tanto o Morrison quanto o Joss Whedon, eles meio que remexem muito dos conceitos dos X-Men, né? E dão uma nova roupagem para a equipe. Eu achei muito interessante. As duas fases para mim são excelentes, eu não consigo escolher qual é a melhor, porque justamente ela dá uma tônica um pouco mais madura. Na verdade, X-Men sempre tratou com muitos tons, tons não, né? Ele sempre teve um tom maduro, sempre falou com muitos conceitos, digamos, polêmicos ou não, né? Então ela sempre, eu acho que ela sempre esteve acima da média, pelo menos para mim, X-Men. E aqui ela meio que dá um passo adiante, né? Os autores aqui conseguem ir adiante com, né? Por exemplo, hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial, né? É algo que está em voga aí, que está sendo bastante discutido. E, por exemplo, X-Men Perigo fala muito sobre isso, né? Porque o grande vilão, né, desse arco aqui, né? Perigoso, no caso, o nome do arco, é justamente uma inteligência artificial, né? Eu acho muito interessante, foi ótimo reler essa. Eu já tinha lido na época, né, nas publicações das mensais, e foi ótimo reler aqui Surpreendente X-Men. E temos aqui mais uma edição da Salvat, Pantera Negra. Quem é o Pantera Negra? Aqui também foi outra releitura, eu já tinha lido isso nas mensais lá da Marvel Action, acho que foi publicada, ou foi dentro de Demolidor, agora não lembro, mas enfim, eu li na época, inclusive li mais de uma vez. Eu acho que eu li esse volume aqui da Salvat antes do lançamento do filme, né?
E eu gosto bastante até, eu acho bem interessante, eu acho que tem um bom desenvolvimento do personagem, apesar de eu li toda a fase, né? Aqui só tem as primeiras edições, né? 6 primeiras edições, mas eu li toda essa fase, né? Escrita pelo Reginald Holden, acho que é assim que se pronuncia, e desenhado pela lenda John Romita Jr. E, cara, eu tenho uma certa relação de amor e ódio com John Romita. Eu acho que a arte dele ela é ao mesmo tempo dinâmica, mas como meio que, eu acho que básica eu vou ser pejorativo, mas não quero ser pejorativo, mas eu acho que ela meio que ele tem um estilo artístico que acaba se repetindo, assim. Mas, bem ou mal, ele dá um dinamismo enorme para a narrativa, assim, principalmente nos momentos de ação, né? Mas, enfim, é uma fase que eu acho ok, eu não acho nada surpreendente, né? Como eu comentei, eu li na época das mensais, depois reli, enfim, e agora foi uma releitura novamente dentro do desafio, e é algo que não me surpreende, mas é uma boa fase, assim, nada, pelo menos não tá nas minhas histórias prediletas, né, da Marvel, essa história aqui do Pantera Negra. Enfim, prosseguindo, temos Motoqueiro Fantasma, Estrada para Danação, ótima revista, né? Eu acho que eu não tinha lido ela anteriormente, mas ela foi escrita pelo Grant Morrison, ou melhor, Grant Morrison não, Grant Morrison eu acabei de mencionar ele nas histórias do X-Men, né? Mas na verdade eu quero corrigindo aqui, pelo Garth Ennis, que é um escritor excelente, né? Enfim, escreveu uma ótima fase no Justiceiro, né? E também escreveu Preacher, que também é outra série excelente. E aqui ele nos conta uma história até que interessante, eu não achei muito interessante, na verdade, achei bem ok, mas basicamente um motoqueiro fantasma que tendo que fazer um pacto, na verdade não faz um pacto, ele faz um acordo com anjos para tentar fugir do inferno, ele está preso no inferno, enfim, desenvolve toda uma narrativa ali, é interessante, né? Tem bastante violência, até que não tem tanta violência, mas tem aquela narrativa peculiar do Garth Ennis, então foi uma leitura ok, digamos assim, nada muito surpreendente. Agora, outra leitura que realmente foi surpreendente, foi ótima, foi uma releitura, na verdade. Então, Homem de Ferro Extremis, que é uma fase bem aclamada aqui. Eu gosto bastante, eu acho bem interessante. Eu não lembro de ter lido a continuação, né? Eu acho que não. Mas, enfim, foi uma ótima uma releitura aqui, foi uma ótima releitura dentro do mês de novembro. Homem de Ferro Extremis, que, inclusive, né, o visual da armadura, né, dessa fase influenciou aí o filme, né, o primeiro filme do Homem de Ferro. Enfim, temos aqui os Novos Vingadores Motim. Eu acho que eu deveria falar na outra... Não, vai nessa ordem mesmo, mas enfim. Temos Novos Vingadores Motim, que basicamente é o primeiro arco dessa nova fase, escrita pelo Brian Bendis. Novamente foi mais uma releitura. Adoro essa nova roupagem dos Vingadores. Foi justamente aqui, né, nessa fase que eu me interessei pelos personagens, né? Justamente na fase do Bendis. E aqui é basicamente o primeiro arco, que tem, enfim, a formação da nova equipe, né? Então, o primeiro desafio ali, o primeiro arco, o primeiro vilão. Mas enfim, bem interessante. E foi uma ótima releitura aqui no mês de novembro. Para encerrar, temos mais duas edições. Primeiro, Dinastia M, que é mais uma fase escrita pelo Brian Michael Bendis, né? Mais uma saga, mega saga escrita pelo Brian Michael Bendis. Basicamente aqui ele remodela o universo Marvel numa realidade alternativa, paralela, enfim. Tem todo um conceito aqui onde o Magneto, na realidade, é o grande líder da humanidade nessa realidade alternativa, né? Por isso que é Dinastia M, né? No caso, Dinastia Magnus, que é o sobrenome do Magneto, enfim. É bem interessante, foi uma ótima releitura, uma ótima arte do Oliver Coipel, que eu adoro a arte dele, né? Eu gosto, é bem o estilo que eu gosto.
E logicamente tem todo o desenvolvimento do Bendis, né? Tem aquele roteiro eu considero muito bem feito pelo Bendis, onde ele dá bastante foco nos personagens, né? Bastante diálogos longos. Então eu gosto do estilo do Bendis, pelo menos os primeiros trabalhos deles são muito marcantes, pelo menos para mim, né? Então, ao longo aí do desafio eu li bastante coisa do Bendis, né? Na própria coleção da Salvat tem bastante coisa escrita por ele, então foi uma ótima releitura, Dinastia M. E aqui a gente tem uma espécie de continuação da Dinastia M, né? Dinastia M, o Herdeiro, que basicamente se foca, né, no Mercúrio, né, no Pietro, que é o filho do Magneto, e ele tentando recuperar seus poderes após os acontecimentos aqui de Dinastia M, né? Então é uma continuação direta, porém focado só no Pietro, né, só no Mercúrio. É uma revista, novamente foi uma releitura, é uma história que na época, quando eu li pela primeira vez, eu não achei tão interessante, achei bem fraca, na verdade. E agora, fazendo a releitura, eu até que gostei, assim, consegui ver alguns ângulos da narrativa que eu não tinha visto na minha primeira leitura, que eu li há anos atrás. Foi uma leitura boa, interessante, porém não chegou a marcar, né? Eu só não acho ela tão ruim quanto eu achei na primeira vez que eu li, né? Então foi uma boa leitura, digamos assim. Então, encerra aqui as minhas leituras de novembro, né? Foi um mês bem proveitoso, porque eu consegui ler bastante histórias longas, né? Então, basicamente, eu li bastante, apesar de contar apenas, né, cada edição contar apenas como uma leitura, né? Então, li bastante arcos fechados, né? Histórias longas. Né? Comecei a leitura de Yu Yu Hakusho, que para mim está sendo excelente. Então, agora estamos entrando no último mês de dezembro de 2023, e estamos na reta final, né? Na verdade eu estou, né? Mas para quem está acompanhando o desafio aqui comigo, estamos na reta final e, enfim, tenho grandes expectativas. A minha ideia é terminar a coleção de capa preta aqui da Salvat dentro de dezembro e finalizar em Yu Yu Hakusho e ver se consigo encaixar mais alguma leitura aí diferente, fugindo um pouquinho da Marvel, né? Porque basicamente todo o desafio foi bastante dominado pela Marvel, porque é basicamente o que eu tenho na coleção, né? Então eu não cheguei a ler lançamentos dentro do desafio, né? Basicamente porque eu tentei me focar na minha coleção existente, né? O grande objetivo do desafio é justamente ler a minha coleção, né? Tentar baixar a minha pilha de leitura da minha própria coleção, né? E logicamente que eu quis encaixar também algumas releituras porque eu achei que seria interessante, né? Então é isso aí, gurizada, espero que tenham gostado, comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!